Olá! Espero que você tenha gostado da nossa aula de anatomia, biomecânica, cinesiologia, todo esse preparo para que a gente possa começar a falar um pouco sobre disfunção temporomandibular. Então, nesse momento, a gente está aqui dentro da primeira parte, né, do contexto da dor orofacial, e aí já falamos então da revisão da anatomia da biomecânica aplicada, né? Agora a gente vai falar do modelo patoanatômico do diagnóstico da DTM. E aí, depois de mim, vem o professor Rafael falando de neurociência da dor aplicada à face, e aí depois o professor Luiz Henrique, que vai falar dos fatores biopsicossociais na dor orofacial. Então agora eu vou fazer uma introdução aí sobre o tema da disfunção, espero que vocês gostem. Então primeiro vamos definir, né? Então disfunção temporomandibular, se você pegar qualquer artigo, principalmente os artigos que não falam tanto sobre a parte de neurociência, que falam da disfunção mesmo como algo estrutural, né? Vai dizer que a DTM é um termo coletivo que abrange uma série de problemas clínicos que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e as estruturas associadas. E aí, estruturas associadas sendo musculatura cervical, cabeça, dentes, uma coisa meio difusa, não tão bem explicada. E aí, a gente tem uma literatura bem vasta falando bastante sobre a tríade de sinais e sintomas da DTM, que seriam dor na articulação temporomandibular, na face, nos músculos mastigatórios, no ombro e no pescoço. Então, claro que a dor na região articular e no rosto é a condição principal, mas o paciente podendo referir dor em outras regiões adjacentes. Ruídos articulares como estalido, como crepitação durante a abertura ou durante as lateralidades ou até mesmo durante a descarga de peso, de repente quando estiver mastigando ou utilizando aí a carga de alguma forma na mandíbula. E os desvios ou as limitações da amplitude de movimento. Então, a pessoa referir que ela abre a boca e a mandíbula se movimenta, ou ela abre e trava, né, e não consegue, às vezes, abrir, ou abre e trava e não consegue fechar. Então, o travamento dentro dessas opções. Então, essas são as condições que a gente chamaria de sinais e sintomas da disfunção temporomandibular. E aí ela é um grande guarda-chuva, né? Como a definição diz, um termo coletivo, que significa um monte de coisa. Então, um paciente que apresenta, por exemplo, uma osteoartrose pode ser enquadrado num paciente com DTM, um paciente com dor muscular pode ser enquadrado com DTM, com uma dor articular, com uma hipermobilidade articular, com uma hipomobilidade. Então, é um termo que significa muita coisa, tá dentro, né? Engloba, abraça muitas questões. Então, ao longo do tempo, a gente foi tentando entender um pouco mais sobre isso, né? Será que é tudo isso junto mesmo? Será que essa disfunção funciona dessa forma? Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do panorama que a gente teve durante muitos anos, né? Em que o disco articular era o grande vilão. Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui, só para localizar vocês, isso é uma ressonância magnética da articulação temporomandibular. Aqui onde eu estou apontando e movimentando a minha seta é o meato acústico, lembrem-se da nossa aula de anatomia. Então, à frente do meato acústico, eu tenho o côndilo, né, o processo condilar. E aí, teoricamente, acima do processo condilar eu tinha que ter o disco, mas o disco não está aqui. O disco é essa estrutura pretinha que está para frente do disco. Então, aqui eu tenho um disco anteriorizado. Essa é uma situação de boca fechada. Então, o paciente com a boca fechada não está com o disco acima do processo condilar como ele deveria, como a gente aprendeu lá na anatomia nas aulas anteriores. Então, o que isso representa? É o que a gente vai ver agora. Então, existe um termo que se chama descompasso côndilo-disco. O que seria o descompasso côndilo-disco? É quando o movimento artrocinemático não acontece da forma como nós conversamos nas aulas anteriores, em que existiria um primeiro rolamento durante o começo da abertura, e aí esse rolamento ia ser travado pelos ligamentos colaterais do disco e haveria uma translação no compartimento superior, levando o disco e processo condilar para frente e para fora. Isso seria o que a gente chama de movimento fisiológico da articulação temporomandibular, a artrocinemática esperada. Mas nem sempre isso ocorre. Podem acontecer alterações do padrão de movimento articular e isso foi visto durante muito tempo como uma coisa extremamente patológica. Então, por isso, a aula de hoje é o diagnóstico cinesiopatológico, que é o diagnóstico do movimento em relação
a um problema, né? Trazer isso como uma forma de alteração. Então, qual que seria a biomecânica esperada, né? Nessa primeira imagem, aqui a gente tem, ó, só para todo mundo se localizar, a primeira fileira de processos condilares, de ATMs que a gente está vendo aqui, é a boca fechada do indivíduo. Na última, a condição de boca aberta. E a do meio é o meio do caminho. Então, vamos ver numa condição de biomecânica considerada biomecânica normal. Não gosto muito dessa palavra, mas seria a fisiológica, né? A artrocinemática esperada. Então, aqui eu tenho o meato acústico, como a gente está acostumado. Aqui a porção escamosa do osso temporal. Aqui o processo condilar, o disco articular, a zona bilaminar e o tecido retrodiscal. E à frente, o músculo pterigóide lateral, cabeça superior e cabeça inferior, que nós acabamos de ver nas aulas de anatomia. Então, aqui só um lembrete para você de que estruturas são essas. Então, o que eu esperava? Eu esperava isso mesmo, que o processo condilar estivesse nessa posição e que a gente tivesse um disco mais ou menos localizado a sua banda posterior a 12 horas, a 11 horas do côndilo, né? Imaginando que o côndilo fosse um relógio aqui. Então, esse disco está anteromedializado. O que acontece quando a gente começa a abrir a boca? Existe um primeiro rolamento, então existe um descolamento do disco articular, e aí a gente começa a rolar aqui na cavidade inferior o processo condilar. Quando os ligamentos colaterais do disco travam esse processo condilar de rolar, o pterigóide lateral, cabeça inferior, traciona o côndilo para frente, fazendo um deslizamento na parte superior. E aí a gente tem uma abertura de boca em que o disco está interpondo as duas estruturas convexas, processo condilar e eminência articular, tornando uma relação côncavo-convexa. Essa é a função do disco aqui, estabilizar mais essa estrutura que estaria mais instável. Essa é uma condição teoricamente normal, que a gente espera que aconteça. Mas existem condições, como as duas aqui de baixo, em que o disco articular ele não está na posição a 12 horas, como a gente falou lá em cima. O disco articular ele pode estar um pouco anteriorizado ou muito anteriorizado, como a gente pode ver nessa imagem daqui de baixo. E se antes do paciente abrir a boca, esse disco já está anteriorizado, ele pode, ao longo do movimento, ser reposicionado ou ao longo do movimento impedir que o movimento aconteça completamente. E são essas duas condições que eu vou mostrar para vocês. Então, na primeira situação, a boca fechada e o disco anteriorizado. Quando o rolamento começa a acontecer, o disco volta de uma forma brusca para cima da cabeça da mandíbula, podendo inclusive provocar um ruído articular classificado como um clique ou um estalido. E aí no final do movimento, esse disco está posicionado, ainda mantendo aquela relação côncavo-convexa de duas estruturas convexas ali no final da abertura. Então essa é uma característica do que a gente chama de deslocamento anterior do disco com redução, ou seja, o disco está anteriorizado no começo da abertura, na verdade com a boca fechada ainda, mas durante o movimento ele pode ser recapturado, podendo ou não gerar ruído. O ruído não é exclusivo dessa situação, mas se o ruído acontecer, é um ruído de recaptura. Mas pode acontecer do disco não ser recapturado. Então, nessa situação que nós temos aqui embaixo, o disco está anteriorizado, os ligamentos colaterais já estão completamente, não tem mais praticamente a sua função de estabilizar aqui. O movimento começa, o rolamento se inicia, o disco está ali no meio do caminho e ele não recaptura. E vocês notam que no final do movimento, o disco está interrompendo a excursão completa do côndilo até ele se alinhar na eminência articular. Então, aqui eu não tenho relação côncavo-convexa entre essas estruturas e, além de tudo, existe uma compressão da região posterior, da banda posterior do disco, que é extremamente vascularizada e inervada. Então, essa abertura, inclusive, pode estar gerando dor. O paciente pode abrir a boca e sentir uma dor posterior na articulação. Então, nessas três situações, na primeira, o que eu espero fisiologicamente, na segunda, um deslocamento anterior do disco com redução, porque ele já está anterior, mas ele reduz
Na terceira, um deslocamento anterior sem redução, ou seja, ele não recaptura. A gente faz essa avaliação anterior, mas o disco também pode se deslocar medialmente ou lateralmente, mas isso pode trazer menos repercussões em relação à parte do movimento do que quando a gente fala do deslocamento anterior. Agora, o que isso traz como repercussão na osteocinemática? Porque aqui eu estou falando de artrocinemática, movimento articular. Agora, visualmente, isso traz alguma repercussão? E a resposta é sim. Então, nesta primeira imagem, a gente tem uma alteração do padrão de movimento para um desvio não corrigido. Então, a paciente vai abrir a boca, vocês vão notar que a mandíbula dela se desloca para a lateral e fica. Então, ela tenta abrir e a mandíbula fica lateralizada. Também é possível visualizar que há uma limitação da amplitude de movimento. Vamos comparar com essa? E aí vocês vão ver que ela vai abrir a boca, vai haver um desvio para o lado, mas ela vai voltar a medializar. E isso faz com que a amplitude de movimento dela seja maior. Então, quando eu tenho um desvio em que não há correção, eu chamo de desvio não corrigido. Quando eu tenho um desvio que há correção, eu tenho um desvio corrigido. Yasmin, correção do quê? Correção do padrão de movimento de acordo com a linha média. Então, a maxila é minha estrutura fixa, a mandíbula é minha estrutura móvel. Quando a minha mandíbula se desloca em relação à linha média, em relação à minha maxila e não volta, eu chamo isso de desvio não corrigido. Quando há um deslocamento, mas ela retoma o posicionamento, eu chamo isso de desvio corrigido. Legal, eu vi que existem alterações do padrão da artrocinemática e vi que tem alterações do padrão da osteocinemática. Mas como que eu combino tudo isso? Então, a literatura traz para a gente situações em que o deslocamento anterior de disco com redução, ou seja, a situação em que eu tenho um disco anteriorizado, um rolamento em que pode haver recaptura do disco e uma finalização em que a articulação chega perto da eminência articular e uma recuperação dessa relação côncavo-convexo por conta do posicionamento do disco, está associada a essas manifestações de movimento em que há uma abertura, uma lateralização e uma recuperação, ou seja, o disco vai bloquear um pouquinho o movimento e aí depois eu recupero a partir do momento em que há a recaptura do disco. Então essa é uma característica. Podendo acontecer de forma diferente quando eu tenho um deslocamento anterior sem redução, ou seja, no início do movimento o disco já está anteriorizado, a partir do momento em que o movimento passa a iniciar, o disco não recaptura e interrompe, impede a finalização da excursão do processo condilar até a linha da eminência articular. Isso faz com que a amplitude de movimento seja reduzida. E aí está associado, então, a situações em que há um desvio não corrigido. O paciente abre a boca, ele desloca lateralmente e não retoma a posição. Então, faz muito sentido o paciente não conseguir fazer o movimento completo aqui, porque o disco está impedindo esse movimento. Então, se eu fosse pensar em nível de gravidade de alteração de padrão de movimento, essa é uma situação pior do que a anterior, porque na situação anterior, embora haja às vezes ruído articular, há recaptura do disco. E aqui não há recaptura do disco. Então, muitas vezes, essas situações eram conhecidas, inclusive, como situações cirúrgicas. Hoje a gente sabe que é possível tratar clinicamente esses pacientes. Então, existem várias manobras de fisioterapia e técnicas de fisioterapia que a gente consegue trazer esse disco para uma recapturação ou melhora do padrão de movimento. Mas é importante a gente entender aqui que essas alterações do padrão de movimento osteocinemático são vinculadas diretamente na literatura com as alterações do padrão do movimento artrocinemático. E essas características de posição do disco foram amplamente exacerbadas, né, assim, extrapoladas para relações de causalidade. Então, durante muitos anos, se deu como justificativa do mau posicionamento do disco e da má artrocinemática e inclusive da dor do paciente, questões como a própria postura do corpo, a postura da cabeça, a hiperatividade da musculatura mastigatória, a forma como os dentes se tocavam, a oclusão desse paciente, os hábitos parafuncionais,
questões otológicas de históricos de várias vezes o paciente ter infecções de ouvido, por exemplo, podendo densificar e aumentar aí esse tecido cicatricial, fazendo com que o disco pudesse ter alterações de posição, enfim, a relação de causa e efeito para essas coisas, né? E aí, ao longo do tempo, isso foi muito extrapolado. O tratamento fisioterapêutico foi muito extrapolado para a utilização de palmilhas, de orientações de postura, de tratamentos odontológicos em relação a desgaste dos dentes, a tratamentos ortodônticos, a cirurgias ortognáticas, que a gente vai falar lá no final do nosso módulo. E nós fomos observando que essas estratégias não estavam sendo adequadas e não estavam sendo suficientes, baseado principalmente no entendimento um pouco mais sobre a dor. Então, a própria odontologia ela foi evoluindo, né, de uma causalidade mais oclusionista, em que a forma como os dentes se encaixavam estaria responsável pela dor orofacial e a forma como o disco funciona. Depois, isso evoluiu para uma linha chamada de neuromuscular, onde tudo era hiperatividade muscular, e aí foi o boom das placas oclusais, em que foram chamadas, inclusive, esse nome nem se utiliza mais, que eram as placas miorrelaxantes, que teriam uma função de relaxar e desprogramar a musculatura mastigatória, e até a evolução de um entendimento que talvez exista questões psicofisiológicas aí relacionadas à própria manifestação de dor do paciente, na verdade, a própria percepção de dor do paciente. Então, a gente precisa hoje olhar um pouquinho além da causalidade, né? Entender que os fatores biopsicossociais, eles podem pesar um pouco mais do que esses fatores cinesiopatológicos. Não quer dizer que os fatores cinesiopatológicos não existam, mas cuidado nas extrapolações das relações de causa e efeito. Né? A gente já entende um pouco mais sobre as questões de dor, a gente já entende que as alterações de padrão de movimento talvez não sejam tão patológicas assim e nem responsáveis pela forma como o paciente sente dor. Inclusive, o movimento é um comportamento que pode ser alterado por conta de inúmeras variáveis e não só o posicionamento do disco. Então, colocar tudo na mesma caixinha pode não ser a melhor estratégia. Então, a gente precisa compreender que existem fatores multidimensionais. Eu trouxe esse artigo para vocês, ele está lá no e-book de vocês, que é um entendimento um pouco maior sobre a questão biopsicossocial em relação a pacientes com dores orofaciais. É um artigo fresquinho, super recente desse ano, e está lá no e-book de vocês para vocês darem uma olhada. A próxima aula de vocês vai ser com o professor Rafael, e ele vai falar um pouco mais sobre a neurociência da dor orofacial. E aí vocês vão entender o quanto não cinesiopatológico a gente precisa pensar na nossa intervenção. E depois o professor Luiz Henrique também vai trazer um pouco mais sobre esses aspectos biopsicossociais, para a gente poder fechar esse entendimento sobre a DTM e a dor orofacial, para depois falar sobre tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês lá na nossa segunda parte do módulo. Eu vou voltar falando sobre diagnóstico diferencial e cefaleias para vocês. Obrigada!